Olá. Olha, a recente Assembleia Geral da ONU, a 80ª, agora em 23 de setembro, deu o que falar, né? Principalmente por causa do Lula e do Trump, os discursos deles, a presença lá. Pois é, e a gente tem aqui um material que mergulha justamente nisso, sabe? Nos discursos, naquelas interações que dizem que rolaram nos bastidores e, principalmente nas tensões, né? Ficaram bem claras entre Brasil e Estados Unidos ali no evento. Sim, tem muita coisa ali. Ok, então vamos abrir isso aqui. A ideia é a gente destrinchar os pontos-chave desses discursos, das interações, certo? Certo. Para entender melhor como é que está essa relação Brasil-EUA hoje e também como o Brasil está se colocando no mundo. Mas, importante, tudo baseado só no material que a gente recebeu, tá? Exato. É para ter uma visão rápida, mas assim, aprofundada dessas dinâmicas. Uma conversa mesmo para entender os detalhes sem perder o contexto geral. Vamos começar então com o Lula. O discurso dele parece que foi bem firme. Sem dúvida. Um ponto central ali foi a defesa da soberania brasileira. Assim, ele não economizou nas palavras para criticar as sanções, as tarifas, restrições de visto que os Estados Unidos impuseram. Usou termos fortes, né? Falou em unilaterais e arbitrários. E mais que isso, chamou de ataques à soberania às instituições. Não foi só uma crítica econômica, foi mais fundo. E é fundamental pensar onde ele disse isso, né? A Assembleia Geral da ONU é o fórum do multilateralismo, do respeito entre os países. Usar aquele espaço para dizer que ações de uma superpotência são ameaças diretas ao Brasil, nossa, tem um peso simbólico enorme. Com certeza. A política externa brasileira sempre valorizou a autonomia, mas a forma como ele colocou a contundência parece um tom, digamos, um pouco mais elevado, né? Ele está falando do direito do país decidir seus rumos, sem pressão de fora, e para ilustrar essa defesa da soberania, das instituições, ele trouxe um exemplo bem específico interno. A condenação do ex-presidente Bolsonaro, né, mais de 27 anos, pela tentativa de golpe pós-eleições. Exato. E ele apresentou isso não como um assunto só nosso, mas como prova de que o Estado de Direito aqui funciona. Foi aí que ele disse: nossa soberania é inegociável. Ligou a defesa interna com o repúdio à interferência externa. Pois é, e analisar essa menção ao Bolsonaro na ONU é bem interessante. Trazer um processo judicial interno com essa carga política toda para a arena internacional cumpre um papel estratégico, sabe? Uhum. Primeiro, projeta essa imagem de um Brasil que defende a democracia com rigor, que aplica a lei até para ex-presidentes. E segundo, funciona como um argumento talvez implícito contra a legitimidade daquelas sanções que ele tinha acabado de criticar. Faz sentido. É como dizer, olha, a gente tem nossas regras, nossas instituições funcionam, resolvemos nossos problemas aqui, até os mais graves, como tentativas de golpe. Então, essas medidas de fora, baseadas nisso, são indevidas, são interferência. Ele usa um exemplo de força interna para pedir para não ter intervenção de fora. Mas o discurso não foi só isso, né? Ele falou de outras coisas globais também. Sim, e com bastante força. Lula condenou o que ele chamou de genocídio em curso em Gaza, fez um alerta muito sério mesmo sobre o risco do povo palestino desaparecer. Um termo pesado, genocídio. Pesadíssimo. E a crítica foi para o uso da força sem respaldo legal, sem seguir as resoluções da ONU. Isso se liga também à menção mais rápida da guerra na Ucrânia e o impacto geral desses conflitos, né? Usar genocídio para Gaza na ONU. O que isso mostra do posicionamento do Brasil lá fora? Olha, mostra uma disposição para ter posições mais assertivas, mais vocais em direitos humanos, direito humanitário, mesmo que isso crie algum atrito com aliados de Israel, como os Estados Unidos. Entendo. Se a gente olhar para a tradição da política externa brasileira, tem uma continuidade na defesa do direito internacional, mas talvez com uma intensidade, uma retórica mais forte agora. O Brasil sempre defendeu dois estados, criticou a ocupação. Ao falar em genocídio, ele eleva o tom da crítica à ação militar israelense. Mostra que o Brasil não quer se omitir nesses debates cruciais. E essa postura mais firme combina com outra parte do discurso, né? A crítica à ordem global
e a defesa de reformas. Exatamente. Ele pintou um quadro de crescente desordem internacional, onde o próprio multilateralismo, a ideia de cooperação via ONU, estaria ameaçado. E não só diagnosticou, ele cobrou solução. Instituições internacionais mais eficazes, mais representativas do mundo de hoje, que consigam mediar conflitos de verdade. E junto veio a reivindicação, o direito de países como o Brasil, do Sul Global, defenderem sua autonomia econômica e institucional sem sofrer pressão ou sanção unilateral. É um chamado para um multilateralismo diferente, menos hierárquico. Então, o recado geral do Lula foi: Brasil defende sua soberania, participa dos debates globais, critica a estrutura de poder atual e pede mais espaço e respeito para os países em desenvolvimento. Em essência, sim, uma busca por reafirmar a autonomia e a relevância do Brasil, não só como um país que segue as regras, mas que quer ajudar a definir essas regras, sabe? Defendendo um sistema internacional que ele considera mais justo. Ok, vamos virar a chave agora, olhar para o outro lado dessa dinâmica na ONU, Donald Trump. E aqui a coisa fica, inesperada, né? Apesar da tensão toda que o Lula expôs, das críticas diretas, o Trump relatou uma interação bem surpreendente nos bastidores. É verdade. Segundo Trump, ele teve uma excelente química entre eles. E ainda anunciou que planejava encontrar o Lula formalmente na semana seguinte. Isso depois de saber de um discurso onde o Lula basicamente acusou ações americanas de atacarem a soberania brasileira. Como assim? Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que significa essa interação e principalmente o jeito que o Trump contou? Tem várias camadas aí para interpretar. Muitas. Pode ser um gesto diplomático, mesmo rápido, para manter um canal aberto apesar das farpas públicas, um pragmatismo talvez. Ou, conhecendo o estilo do Trump, será que é mais uma jogada política para consumo interno lá nos Estados Unidos? Ou só para criar ruído, desestabilizar a narrativa de confronto? São muitas possibilidades. Essa excelente química soa quase irônica, né? E o encontro que ele anunciou, se acontecesse mesmo, seria importante, imagino. Nossa, sem dúvida. Um encontro formal Lula-Trump, depois dessas trocas, seria um evento diplomático com muita repercussão. Precisaria ver formato, pauta, resultado, mas só o anúncio já gera especulação, adiciona complexidade numa relação que parecia só conflito naquele momento. Contrasta demais com a tensão do discurso do Lula. E sobre as sanções que o Lula criticou tanto? O Trump deu alguma justificativa para elas, no relato dele ou no discurso na ONU? Ele deu uma justificativa, sim, e ela é chave para entender a divergência. Trump disse que as sanções e medidas contra o Brasil foram uma resposta a disputas políticas internas brasileiras, e ele ligou isso diretamente à condenação do Bolsonaro. Ah, então ele confirma a ligação, mas com outra interpretação. Exatamente. Para ele, não seria interferência ilegítima, mas uma reação a eventos políticos específicos no Brasil envolvendo um aliado dele. Já no discurso do Trump na plenária, as fontes dizem que ele criticou a ONU pontualmente, mas o foco foi mais nele mesmo, sabe? Tom otimista, de autovalorização, relembrando o mandato dele. Não parece ter falado muito do Brasil no discurso oficial. É crucial notar essa diferença de narrativas, então. Fundamental. O mesmo evento, a condenação do Bolsonaro, baseia duas interpretações opostas. Pro Lula, usar isso para sancionar é ataque à soberania. Pro Trump, as sanções são consequência justificada desses eventos. Essa diferença de enquadramento mostra visões de mundo, de política interna e externa muito distintas. E está na raiz da tensão. Mostra como fatos viram instrumentos na diplomacia, Naeve. Fica claro, então, que a tensão diplomática é bem real. As sanções, o caso Bolsonaro como gatilho ou desculpa, essas visões opostas sobre interferência, ficou tudo muito marcado. E o Lula usou a ONU para deixar a posição dele bem firme. Exato, a plataforma da ONU serviu para o Lula mandar um recado claro. O Brasil exige respeito à sua autonomia, às suas instituições. Ele se posicionou contra o unilateralismo, contra medidas coercitivas baseadas no que ele vê como interpretações políticas de fora sobre assuntos internos. Foi uma defesa forte do princípio da não interferência.
Mas aí vem a dualidade que você falou. Essa firmeza toda e, do outro lado, o relato do Trump, da química excelente, da intenção de encontro. Como a gente junta essas peças? É pragmatismo convivendo com discurso duro. É a grande questão que fica no ar, né? Essa dualidade pode ter várias explicações, talvez uma mistura delas. Pode existir um canal pragmático em paralelo às críticas públicas, isso acontece na diplomacia. Pode ser o Trump usando a narrativa para fins próprios, minimizando a crítica do Lula. Ou pode ser que a relação seja mesmo complexa, com atrito profundo e, ao mesmo tempo, interesses pontuais ou até uma capacidade de diálogo pessoal inesperada. O que isso significa para o futuro próximo da relação Brasil e UOA é uma incógnita agora. Pode indicar resiliência ou ser só um ruído sem efeito prático. Vamos ter que ver os próximos passos, principalmente se esse encontro acontecer. E aqui dentro do Brasil, como essa postura do Lula na ONU pode ter sido recebida? Interferência externa, principalmente dos Estados Unidos, agrade a base de apoio dele. Grupos que valorizam a autonomia nacional, a tradição de não alinhamento automático, a defesa da democracia, tendem a ver isso como positivo. Fortalece a imagem dele, talvez. Pode fortalecer, sim, como um líder que defende os interesses nacionais lá fora. Por outro lado, quem tem visão mais próxima, a do Trump, ou critica a política externa atual, pode achar o discurso confrontacional e ideológico. E no palco global, qual o significado maior disso tudo? O que diz sobre o Brasil hoje? Ampliando a visão, esse episódio reforça algumas mensagens sobre o Brasil no cenário internacional. Primeiro, essa busca por autonomia e a rejeição a medidas unilaterais, mesmo da maior potência. O Brasil sinaliza que não vai aceitar imposições passivamente. Certo. Segundo, reafirma a ambição brasileira de ter um papel mais ativo, mais influente nos grandes debates. Ao se posicionar sobre Gaza, Ucrânia, direitos humanos, reforma das instituições, o Brasil se coloca como um ator que quer ajudar a moldar a agenda internacional. É uma aposta na relevância do país como voz importante do Sul global. Então, afinal, o que tudo isso significa? Qual o saldo dessa passagem de Lula e Trump pela ONU, com base no que a gente viu? Significa que a gente está vendo um momento de reafirmação da política externa brasileira, buscando mais autonomia, mais protagonismo, usando a ONU para expor críticas à ordem atual e propor reformas. Significa também que a relação com os Estados Unidos continua sendo um ponto central e complexo, com tensões ideológicas, visões diferentes sobre democracia, soberania. E complicada por essa interação inesperada. Exato. Para complicar, essa tensão convive com elementos de possível pragmatismo ou manobra política, como essa conversa relatada pelo Trump, tornando o cenário ainda mais fluido, mais difícil de prever. Resumindo os pontos cruciais, então. De um lado, Lula firme na ONU, defendendo soberania, criticando sanções, se posicionando forte em Gaza, cobrando multilateralismo. Do outro, Trump, com o relato da química excelente, planos de encontro, mas justificando as sanções pelas disputas políticas no Brasil ligadas a Bolsonaro. Tudo isso com uma tensão clara de fundo, mas com o Brasil tentando marcar sua autonomia e sua voz no mundo. Perfeito. E, para fechar com uma reflexão, baseada só no que as fontes trouxeram. Considerando essa defesa tão forte da soberania pelo Lula, que parece criar uma linha vermelha contra a interferência, e, ao mesmo tempo, esse aceno diplomático do Trump, mesmo que contado de forma estranha. Que tipo de dinâmica a gente pode esperar daqui para frente entre Brasil e Estados Unidos? A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Será um equilíbrio tenso, com um discurso duro convivendo com gestos pragmáticos nos bastidores. Ou essa tensão de fundo, alimentada pelas disputas políticas que justificaram as sanções, vai acabar prevalecendo e levando a um confronto mais aberto. Como esses dois níveis, o discurso público firme e os possíveis movimentos diplomáticos mais discretos vão interagir ou bater de frente nos próximos capítulos dessa relação, hein? Uma pergunta excelente que com certeza a gente vai continuar acompanhando de perto. Com isso, a gente encerra essa análise detalhada
dos discursos e interações que marcaram a presença de Lula e Trump na 8ª 20ª Assembleia Geral da ONU.